Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao GFX, Grupo de Estudo em Fisiologia do Exercício da Unifal. Estamos hoje com a professora Luciana Duarte Pimenta, que irá apresentar o tema Musculação para o Público Feminino, aspectos fisiológicos e estéticos. Seja bem-vinda, professora, e ótima apresentação. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada. Queria agradecer, foi através do Antônio que eu recebi esse convite. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, para a gente discutir um pouco sobre esse assunto, sobre mulheres. É um tema que eu tenho estudado desde do meu mestrado. Somos muito complexas e temos muito que entender dessas particularidades das mulheres e que refletem na prática em algumas aplicações diferenciadas e que podem resultar também em resultados mesmos diferentes para a prática dos treinamentos, né, especialmente relacionados ao treinamento de força. Então, já vou fazer a apresentação aqui, e a gente já começa, porque o tempo é curto, né, o assunto é grande, mas o tempo é curto, então vamos lá. Fica à vontade, viu, Luciano, com relação ao tempo, tá? Tá, a gente está começando às 5h08, então fica tranquilo. Antônio, eu vou compartilhar a tela inteira aqui no Meet, então eu não vejo vocês no chat. Qualquer coisa que vocês tiverem, que quiserem me interromper, a qualquer momento, podem ficar à vontade, mas eu peço para que fale pelo microfone, ou que você me chame. Tá. Para eu deixar na tela inteira aqui. Vocês já estão vendo minha apresentação? Não, acho que não, né? Não apareceu. Tá aparecendo os slides para mim. Tá, tudo ok, então? Tudo certo. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a musculação feminina, né, o treinamento feminino, os aspectos fisiológicos e estéticos. A gente poderia estar aqui falando dos aspectos fisiológicos, por exemplo, né, várias horas, porque nós temos muito por onde aprofundar e muito o que discutir nesses pontos e também nos estéticos. Eu fiz uma abordagem mais ampla, para que a gente pudesse discutir os pontos que eu vejo que são mais debatidos, mais discutidos na prática, e aí, quem sabe, em outras oportunidades, a gente possa aprofundar um pouco mais sobre algum tema, né, que vocês desejam. Então, já falando um pouco mais, né, dos aspectos fisiológicos das mulheres, que podem ou não influenciar, especialmente no rendimento do treinamento de força, eu trago um pouco já falando um pouco sobre o desempenho e ciclo menstrual. Essa abordagem é bastante discutida atualmente, sobre essas questões fisiológicas, se o ciclo menstrual, o período em que a mulher se encontra dentro do ciclo menstrual pode ou não afetar de forma efetiva o rendimento no treinamento. E se a gente deve levar em consideração, quando eu falo, são os treinadores, né, os profissionais de educação física, se devemos levar em consideração esse ciclo na elaboração e montagem dos treinamentos, levando em consideração se vai existir ou não alguma perda, especialmente relacionada ao desempenho. Então, falando do ciclo menstrual, só para a gente fazer uma revisão aí bem superficial, é importante a gente entender que nós temos, né, nós mulheres, 3 fases dentro do ciclo menstrual, que é a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. De forma geral, o ciclo menstrual, ele varia de 21 a 35 dias, tendo em média aí 28 dias, dividido entre essas 3 fases. E aí nós temos algumas considerações que eu acho que são importantes para iniciarmos aqui o nosso debate. Então, só para a gente relembrar, dentro, né, dessas fases do ciclo menstrual, a gente tem a fase folicular. Na fase folicular, a gente tem os níveis de progesterona e estradiol mais baixos. E aí faz com que o revestimento uterino aconteça essa degeneração, e assim acontece o sangramento. Então, a fase folicular, nós temos uma baixa do estradiol e do progesterona. Eu acho que isso é importante da gente saber, né, que durante a menstruação mesmo, o período do sangramento, a gente tem a baixa desses hormônios, e que a gente vai daqui a pouco entender se, de fato, levando em consideração somente esse aspecto do ciclo menstrual, a gente vai ter alguma alteração relacionada ao desempenho, principalmente no treinamento de força. E aí nós temos a fase ovulatória, que a gente tem, né, os níveis dos hormônios luteinizantes, que é a folículo estimulante, e aí a gente tem o estradiol, que atinge seu limite máximo, e a progesterona se eleva. Então, durante a ovulação da mulher, a gente tem um aumento de progesterona,
e a gente tem um aumento do estradiol. E também podemos fazer alguma relação ao desempenho, principalmente no treinamento de força. E temos também a fase lútea, que a gente tem esse hormônio luteinizante, o folículo estimulante, que acontece o quê? Uma diminuição, esse folículo se fecha, né, após se soltar do óvulo, e forma o corpo lúteo, que segrega o progesterona. Se o óvulo não for fertilizado, o corpo lúteo vai se degenerar e assim vai produzir o progesterona, e o nível de estradiol vai diminuir e assim iniciar novamente o ciclo menstrual. Então, se a mulher não engravidar, a gente tem esse ciclo começando todos os meses, mais ou menos nesse perfil. Então, nós temos essas 3 fases, com 2 hormônios importantes oscilando, que é o progesterona e o estradiol, que a gente precisa levar em consideração para saber se vai refletir ou não, principalmente na performance do treino de força. Então, eu já chego trazendo essa pergunta para vocês, se o desempenho físico ele é afetado pelo ciclo menstrual. Não sei se aí tem pessoas que são que trabalham mesmo na prática com o treinamento de força de mulheres, ou até que são atletas e que possam perceber se existe essa diferença de performance nas mulheres em relação ao ciclo menstrual. Eu trouxe um artigo que nem é tão recente, de 2011, mas nós temos aí não chega a ser um consenso, mas é um perfil parecido de respostas em relação à análise dos hormônios no ciclo menstrual. E o que a gente tem aqui que essa figura eu acho ela bem didática, o que a gente tem aqui neste artigo, que ele comparou, né, alguns exercícios importantes, leg press, cadeira extensora, supino e rosca bíceps, comparando as 3 fases do ciclo menstrual. E o que a gente pode perceber aqui, né, entre as cores que nós temos aqui, cada uma representando uma fase, é que, de fato, a diferença entre elas, né, praticamente em todos esses exercícios que foram avaliados, não é muito significativa, a não ser no leg press, que teve uma diferença um pouquinho aqui, né, de um incremento de 5% na força no leg press, favorecendo a fase lútea, e nos demais exercícios a gente não teve diferenças significativas. Então, o que eu quero trazer com esse dado é que o que a ciência tem hoje de maior consenso em relação a esses aspectos fisiológicos e o treinamento feminino é que, fisiologicamente, o fator, né, ciclo menstrual, ele não proporciona alterações de desempenho relacionado ao treinamento de força nas mulheres. Então, se a gente levar em consideração somente esses fatores, essas alterações dos hormônios, essas oscilações que acontecem na mulher, levando em consideração o ciclo menstrual, a gente não vai ter respostas diferentes em relação ao desempenho de força das mulheres, tá? Porém, eu já trago uma outra discussão, trazendo outras contribuições que acontecem durante o ciclo menstrual feminino, que está relacionada muito ao comportamento feminino, e que questões relacionadas à motivação, à concentração, podem sim refletir nessa diferença de desempenho. Então, embora a gente não tenha nós não temos na ciência estudos que apontam que, de fato, existam diferenças relacionadas à oscilação hormonal e desempenho do treinamento de força na mulher, nós temos algumas considerações que eu julgo super importantes, que estão relacionadas às questões comportamentais. Então, a mulher, né, ela relata uma irritabilidade maior nesse período, muitas vezes isso pode interferir numa qualidade do sono, uma dificuldade de concentração e de motivação, pelo desconforto que, especialmente a fase onde existe o sangramento, ela está mais presente. Então, levando em consideração esses outros aspectos, né, que motivação, concentração, a gente pode, sim, muitas vezes, perceber diferenças entre o rendimento da mulher em relação ao ciclo menstrual. Então, dizer que somente o fato, né, de nós não termos na ciência apontando essas oscilações, que elas, de fato, vão implicar em diferenças no treinamento de força das mulheres, sem levar em consideração o comportamento, eu julgo ser uma consideração precoce, porque o fator comportamental e psicológico ele está muito presente também e repercute muito no rendimento das mulheres. Então, eu acho que vale a pena a gente levar em consideração
esses aspectos no momento de elaboração, especialmente se você trata de uma mulher atleta, em que essas oscilações, essas diferenças pequenas podem sim refletir e ser importantes no momento final, às vezes, de uma periodização, de um programa de treinamento. Então, tem mulheres, né? Já treinei algumas atletas que não se sentem prejudicadas por esses desconfortos, mas existem mulheres que sentem sim esses desconfortos e que muitas vezes isso pode estar relacionado a uma queda de desempenho e deve ser levado em consideração. Então, a reflexão aqui fica mais em relação à parte comportamental, psicológica, que pode estar influenciando o aspecto de rendimento da mulher e que deve ser levado em consideração. Bom, passando já para um outro fator que eu gosto de trazer bastante, né, que inclusive foi um tema de uma das nossas discussões do doutorado, é em relação à distribuição de gordura corporal. Na mulher, eu vou comparar um pouco com os homens, né, a diferença de mulheres e homens em relação à distribuição do padrão de composição corporal. E que na hora que a gente traz isso para a nossa prática, trazendo para a prática, aplicação prática no treinamento de força, nós devemos levar em consideração também. Existe um padrão, isso é geral, evidentemente que a gente deve sempre levar em consideração a individualidade biológica, entre as mulheres, não só comparando mulheres e homens, mas também entre as mulheres, mas de forma geral, quando a gente analisa as mulheres comparando aos homens, as mulheres apresentam alguma diferença em distribuição do padrão de gordura corporal, ou seja, quando a gente pega uma mulher e pega um homem, existe uma diferença na distribuição de gordura no corpo todo. Então, as mulheres apresentam, normalmente, uma maior gordura, maior composição corporal e maior gordura na região glútea femoral, né? Então, as células gordurosas aumentadas por uma atividade maior da lipase lipoproteica e regulada por alguns hormônios esteroides sexuais femininos estão associados a baixos índices de atividade lipolítica. E isso repercute quê? Em um quadro maior de gordura corporal nessa região. E aí, só levando em consideração, nós temos muitos fatores, né, fisiológicos e hormonais que podemos relacionar a esse aspecto, por exemplo, maior gordura corporal na região do quadril. O que eu gostaria de trazer aqui hoje para vocês é em relação à saúde óssea. Então, quando a gente tem uma maior gordura corporal em determinada região do corpo, né, trazendo a mulher aqui, que a gente trouxe como exemplo a região do quadril, nós temos algumas considerações relacionadas, por exemplo, à saúde mineral óssea daquela mulher. Então, é sabido que um local em que a gente possui uma maior quantidade de gordura influencia inversamente proporcional, negativamente, a saúde mineral óssea daquela região local. Ou seja, as mulheres apresentam, em linhas gerais, uma menor saúde mineral óssea dessa região do quadril, que pode estar associado, que é com o meu trabalho de doutorado, a gente trouxe uma associação em relação ao aumento de gordura daquela região e uma diminuição da saúde mineral óssea daquela região. E se a gente vai, né, pensando e repercutindo ou replicando esses dados, nós podemos, no futuro, pensar que as mulheres podem estar mais suscetíveis a, por exemplo, um quadro de fratura nessa região, quando comparada aos homens, por não só, né, outros fatores também influenciam, mas tão somente por apresentarem nessa região do quadril uma maior concentração de gordura que está diretamente relacionada a uma fragilidade óssea. Então, além do aspecto estético, né, que as mulheres buscam muito, principalmente nessa região, né, região do quadril, do glúteo, elas buscam bastante essa resposta estética, é super importante a gente estar alertando que, de fato, trabalhar, né, exercícios de forças locais podem contribuir para uma melhor saúde mineral óssea dessa região, porque existe uma contribuição sistêmica, uma contribuição do treinamento de força local, né, exercícios localizados. Nós sabemos também que existe uma associação e uma contribuição para a melhora da saúde mineral óssea. Então, além desse benefício estético, a mulher também vai estar contribuindo para a melhor saúde mineral óssea quando exercita ou quando direciona exercícios locais para aquelas regiões que apresentam maior gordura. Então, assim, eu gostaria de chamar a atenção para essas considerações de padrão de distribuição de gordura corporal, que muitas vezes a gente
não relaciona essa distribuição de gordura também a uma melhor saúde, uma promoção da saúde da mulher. Então, entender que essa diferença de distribuição pode repercutir, por exemplo, numa melhor ou pior saúde mineral óssea é importante na hora de uma programação, de uma periodização, de um treinamento, porque a gente está sempre tentando buscar, né, enquanto profissional da educação física, oferecer uma melhor condição de saúde para essas pessoas. E saber que existe contribuição de maior ou menor de distribuição de gordura corporal no corpo, por exemplo, para a saúde mineral óssea, é importante na hora da gente escolher e direcionar, às vezes até o volume de treinamento, o número de exercícios, intensidade de esforço daquela outra região que apresente maior ou menor gordura corporal. Falando um pouquinho da menopausa também, que poderia ser uma aula só sobre isso, na menopausa, a proteção dos esteroides sexuais no depósito de gordura visceral na mulher diminui consideravelmente. Então, isso na prática é bastante visível. Quando a mulher atinge a idade da menopausa, existe uma alteração nesse padrão de gordura corporal, em que a mulher deixa de apresentar esse padrão que a gente chama de um padrão ginecoide, né, que é um padrão da mulher, de maior gordura nessa região do quadril, e passa a apresentar um padrão androide, a tendenciar a um padrão androide, que é o quê? Um aumento da gordura nessa região visceral, que aproxima-se bastante o corpo da mulher, nessa região da menopausa, ao corpo do homem. Então, nessa fase de transição, é muito comum a gente perceber esse favorecimento do aumento de gordura na região da região abdominal das mulheres. Então, as mulheres que começam a se aproximar dessa fase da menopausa, existe essa tendência por alterações hormonais, e o exercício de força é uma excelente ferramenta para tentar equilibrar e desacelerar esse processo que é natural na mulher. Então, entender, né, o treinamento de força e os benefícios que ele pode propiciar para as mulheres em relação à distribuição de gordura, mas não somente estético, mas em relação à saúde, é super importante. Bom, e aí já trazendo um pouco mais para a prática, levando em consideração que nós temos essas diferenças de padrão de distribuição de gordura corporal, e aí trazendo lá já para a prática da musculação, treinamento de força, quem atua, né, ou como profissional, até como praticante, as mulheres, pensando que nós mulheres temos uma tendência para acumular gordura um pouco mais nessa região inferior, existem alguns trabalhos que direcionam uma necessidade de aumento de volume para essa região em relação a outros, né, a outras partes do corpo. Então, a parte inferior do corpo da mulher precisa de receber uma maior atenção, não somente pela estética desejada pela maioria delas, mas também por a gente já saber que existe uma diferença do padrão de gordura corporal e que se a gente conseguir equilibrar essa gordura, a gente vai proporcionar melhores, né, indicadores de saúde nessa população. Em linhas gerais, nós temos aí, né, quando a gente analisa a composição corporal, levando em consideração a avaliação da composição corporal por dobras cutâneas, na grande maioria, o que nós temos aí na ciência é que as mulheres tendem a ter uma maior gordura na região da coxa e na dobra da coxa e na dobra do tríceps. É muito comum nós observarmos na prática, nas avaliações, nós temos essas duas dobras, coxa e tríceps, em sua grande maioria, nas mulheres aumentadas. Então, esse dado, eu gosto muito de chamar a atenção, é claro que a gente vai estar sempre avaliando individualmente, mas em linhas gerais, é muito comum nós termos essa resposta na avaliação das mulheres em relação às dobras específicas coxa e tríceps. Então, levando em consideração que nós já temos esse consenso de distribuição de gordura corporal e que a gente recebe na avaliação, por exemplo, a coxa e o tríceps como dobras que são normalmente que acumulam mais gordura, eu acho que a gente já pode pensar em alguma estratégia, em modelos de treinamento, em métodos de treinamento, tentando direcionar para tentar encontrar um equilíbrio melhor nessa população e oferecer, né, não só um equilíbrio estético, mas também relacionado a possíveis contribuições hormonais, se a gente conseguir aumentar a massa muscular local, aumentar a força local, que vai, por exemplo, que é o que eu citei lá no início, repercutir numa melhor mineralização óssea, que é a saúde mineral óssea. Então, quando a gente percebe que a gente tem essas duas dobras em destaque
né, comparando com a população em geral, eu acho que vale a pena a gente pensar que deveriam ter um pouco mais de atenção se de fato a gente tiver esses dados em mãos, né, com maior percentual de gordura nessas regiões específicas. Então, uma sugestão poderia ser um aumento de volume de exercícios específicos isolados para essas regiões, a utilização de métodos e sistemas de treinamento que podem direcionar para uma maior ativação, uma melhor hipertrofia, melhor resultado de força para essas regiões específicas. E aí eu já trago algumas discussões que eu gosto sempre de trazer, porque nós temos muitos preconceitos enraizados relacionados ao treinamento de hipertrofia e força, principalmente quando a gente fala sobre as mulheres, né? Nós sabemos que carregam aí, principalmente pela prática, que a educação física, ela foi baseada durante muitos anos, através da prática, né, dos fisiculturistas, e depois a ciência veio nos trazendo os dados mais contundentes, mais específicos, mais relevantes, e aí agora a gente consegue trazer isso, de fato, com mais segurança, mas durante muito tempo, em que a maioria dos treinamentos foram baseados na prática, a gente a gente ainda respira alguns preconceitos que são dessa geração dos fisiculturistas que começaram a trazer os estudos, né, e a prática relacionada ao treinamento de força. Então, nós temos aí na prática muitas mulheres ainda com receio de se tornarem muito fortes, com muito volume, com hipertrofia exagerada, se forem, por exemplo, realizarem treinamentos de força para o membro superior. É muito comum a gente escutar, eu sou mulher e eu tenho muita dificuldade de ganhar, né, de fazer exercícios para membros superiores, por isso que eu não faço, eu acho muito pesado, eu acho muito difícil. Relacionando essa dificuldade a uma fraqueza, ou seja, será mesmo que a mulher não consegue desenvolver ou não consegue ter resultados específicos por ser frágil nessa região superior do corpo, ou será que ela não está sendo bem estimulada, né? Será mesmo que nós, mulheres, possuímos uma deficiência de resposta, né, ou possuímos dificuldades de respostas fisiológicas em relação à estimulação do treinamento de força para membros superiores, ou será que isso não está sendo bem estimulado? Então, tem um estudo de 2020, né, bastante recente, foi uma revisão sistemática e meta-análise, tem um grau de evidência bacana, que abordou, né, essa diferença de resultados entre mulheres e homens com treinamento resistido. E aí, né, segundo os dados desse estudo, as mulheres e homens, elas possuem potencial semelhantes para hipertrofia e força para os membros inferiores, né? Então, a gente sabe que as mulheres, né, principalmente pela dedicação ao treino, possuem um potencial semelhante aos homens em relação aos membros inferiores. Porém, contrariando muitos pensamentos e muitos preconceitos, as mulheres apresentaram nesse estudo potencial maior de aumento para hipertrofia e força nos exercícios de membros superiores. Em níveis percentuais, as mulheres apresentaram uma maior tendência de hipertrofia e força para a parte superior do corpo. Olha que bacana. Então, né, nesse estudo, em que o maior estudo até o momento foi com 342 mulheres, 242 homens, houve uma diferença significativa nas mudanças relativas de força superior, favorecendo as mulheres. Dado o tamanho do efeito moderado, né, que favorece as mulheres nessa análise da força da parte superior do corpo, é possível que as mulheres não treinadas, né, com certeza as mulheres que são destreinadas, exibam uma maior capacidade em aumentar a força na parte superior do corpo, quando comparada aos homens. Isso foi um viés levantado nesse estudo, em que esse estudo foi realizado com mulheres destreinadas, comparados também com homens destreinados. Porém, nós sabemos que a falta de estímulo, né, pode sim repercutir em efeitos agudos, mas podem potencializar efeitos agudos nessas mulheres. Mesmo assim, levando em consideração esse viés, essa dificuldade desse estudo, eu acredito que a gente pode sim trazer para a prática essas considerações, tornando-a e quebrando, às vezes, muitos preconceitos, muitos paradigmas de que as mulheres não possuem respostas positivas para treinos de hipertrofia e força para membros superiores. Então, essa diferença que ocorre na parte superior do corpo, e não, né, essas diferenças são devidas a adaptações de aprendizagem neural, muscular ou motora, isso sim está relacionado também, a gente não
né, não pode deixar de levar em consideração essas adaptações, e mesmo levando em consideração as observações, né, que a maioria dos estudos envolveu sujeitos não treinados, eu acredito que esses dados, eles podem sim ser eficientes para que a gente possa embasar os nossos protocolos de treinamento, direcionar e explicar para as mulheres que elas possuem, sim, potencial de respostas importantes e que vão resultar em resultados também palpáveis para essa região superior do corpo, e que são muito importantes para a evolução, principalmente do treinamento de força de membros inferiores. A gente vê muitas mulheres, não quero treinar membros superiores, eu também com receio de ter muito volume, e é um outro ponto que a gente deve levar em consideração, que não é fácil, não basta querer ter hipertrofia, né, nem só de membros inferiores e membros superiores também, elas não precisam ter esse receio, e que fortalecer de uma maneira equilibrada a parte superior do corpo com a parte inferior do corpo, ela vai sim ter repercussões no treinamento de forma geral. O que eu quero dizer com isso? A gente treinar o corpo de uma maneira equilibrada, trazendo também para a prática a estimulação da parte superior do corpo, vai favorecer um aumento, uma progressão também na parte inferior do corpo. Ou seja, se eu tenho uma mulher que a gente não consegue evoluir com exercícios de força, hipertrofia para a parte superior do corpo, isso vai repercutir em também uma diminuição de rendimento, muitas vezes em exercícios específicos, como levantamento terra, o próprio agachamento, que precisa ter um controle e fortalecimento dessa região do core, stiff. Então, são exercícios que a gente precisa ter também acompanhado um equilíbrio e evolução de força e hipertrofia nessas regiões superiores do corpo, para que a gente consiga também evoluir, né, na parte inferior do corpo, que é o que na maior parte as mulheres buscam. Então, é super importante a gente ter esse estímulo, não só buscando a estética, mas buscando esse equilíbrio, e de uma forma geral também, entendendo que a diminuição do percentual de gordura total do corpo, ela repercute em várias adaptações hormonais, metabólicas, relacionadas à diminuição de gordura geral. É super importante que a gente consiga estimular as mulheres e de fato, explicar e entender que nós temos, sim, nós mulheres, potenciais importantes e respostas significativas quando bem estimuladas dentro do tratamento de força para membros superiores. E aí eu trago aqui outro estudo, né, que a gente fala sobre carga de treino, que as mulheres conseguem resultados mais efetivos para aumento de massa muscular, isso foi de 2019 do Franco, com treinos de cargas mais baixas e mais repetições. Então, isso é só uma outra discussão que eu gosto também de trazer, porque isso é uma outra abordagem bastante corriqueira, além eu acho que nem me apresentei no início da aula, mas além da parte acadêmica, eu também atuo na prática, enquanto profissional de educação física, como personal, e é super comum a gente ter abordagens no sentido de que as mulheres não se sentem confortáveis, muitas vezes, com treinamentos com cargas muito altas. Na grande maioria, elas se sentem mais à vontade, mais motivadas em realizar exercícios com cargas mais baixas e podem, muitas vezes, até, né, mais repetições. E aí, esse estudo do Franco é legal, porque ele compara, né, os resultados em exercícios com cargas mais baixas e exercícios com cargas mais altas, relacionados à hipertrofia muscular. E aí, quando ele compara, não só esses estudos, nós temos vários aí na literatura, demonstrando que quando a gente trabalha com uma intensidade de esforço próxima à falha concêntrica, né, ou falha voluntária, que é o do estudo do Franco, a gente também tem resultados significativos para a hipertrofia muscular. O que eu quero trazer com isso? A gente não precisa sempre treinar com cargas altas, intensidade de cargas altas, para proporcionar, não é somente esse mecanismo que vai proporcionar, né, nós sabemos aí que nós temos mais de um mecanismo que proporciona hipertrofia muscular, e a intensidade de carga é apenas um deles. E então, quando a gente tem, às vezes, treinamentos na prática, com mais repetições e cargas mais baixas, nós também poderemos oferecer e proporcionar hipertrofia muscular. Isso, na prática, para as mulheres, pode ser muito aplicável e muito útil, porque na grande maioria das vezes, elas se sentem mais confortáveis em realizar treinos com cargas mais baixas, mesmo que
se chega, né, a uma intensidade de esforço mais alta, trabalhando aí próximo à falha concêntrica ou falha voluntária, elas se sentem mais confortáveis em realizar esses tipos de treinamento, associação de alguns métodos de treinamento, né, em que a gente utiliza 2 métodos consecutivos, por exemplo, o B7, ou às vezes um rest pause, que a gente utiliza um maior número de repetições, mas a gente pode trabalhar com um percentual de carga um pouco mais confortável, ou seja, não existe somente um caminho para se chegar à hipertrofia muscular, né? É bastante sabido hoje na literatura que nós temos mecanismos diferentes e que com as mulheres a gente precisa utilizá-los, no meu ponto de vista, em muitas situações, porque na grande maioria das vezes elas não se sentem confortáveis em trabalhar com uma tensão mecânica muito alta, tá? Então, eu acho que né, assim, levando em consideração esses caminhos diferentes, esses mecanismos diferentes, a gente pode sim oferecer hipertrofia muscular através de outros mecanismos, tentando tornar o treino um pouco mais agradável. Porque o que a gente percebe na prática também é que se a gente não tem um treino agradável, se a gente não tem um treinamento, né? Hoje tem até uma escala de afetividade aos treinamentos, não sei se o pessoal que estuda um pouco do comportamento em relação ao treinamento, esse pessoal que está aí já estudou alguma coisa relacionada a isso, mas sabe-se hoje que a sensação e a afetividade em relação ao treino está muito relacionada à adesão do treinamento. E não adianta a gente oferecer um treino em que a pessoa, né, que no caso das mulheres que nós estamos falando hoje mais, não vão conseguir manter essa adesão. Então, se você oferece um treino em que ele é desprazeroso, em que na escala de efetividade lá está próxima a -5, -3, que varia de -5 a +5, essa escala, é bem provável que ela vai se perder, e aí, normalmente, até os 6 meses após a primeira, né, iniciativa, em primeiro programa de treinamento. Então, se a gente não consegue manter essa escala de efetividade ali numa linha neutra ou positiva, a gente perde essa aluna. E aí, o que eu quero trazer é que nós temos né, nós temos vários mecanismos para oferecer hipertrofia muscular para as mulheres e que vale muito a pena a utilização de alguns métodos para a gente tentar oferecer, através de mecanismos diferentes, essas estratégias e assim também proporcionar hipertrofia muscular. Bom, falando de intervalo de descanso em mulheres, também eu queria trazer esse artigo de 2018 do Schofield, que é muito interessante, e que fala de algumas particularidades do intervalo em mulheres. Então, assim, as recomendações atuais sobre a duração de intervalo, né, de descanso no treinamento, em sua grande maioria, elas são prescritas baseadas no objetivo do treinamento e na escolha dos exercícios. Nós temos alguns estudos recentes que abordam que direcionar os intervalos de descanso baseado apenas nos objetivos do exercício pode estar sendo uma escolha simplista. Então, até existem estudos, né, que não só comparando mulheres e homens, mas em relação ao intervalo de descanso, demonstrando que as pessoas, os atletas treinados, eles podem estar utilizando o descanso autossugerido, né, em que ele mesmo aponta o momento certo de seu intervalo de descanso, que na maioria das vezes ele é menor do que é sugerido pelo padrão da literatura atual em relação ao estímulo do treinamento. E aí, quando a gente compara a necessidade de recuperação entre homens e mulheres, que foi nesse estudo do Schofield, eles sugerem que as mulheres necessitam de um intervalo menor de descanso para manterem altos níveis de desempenho. Então, quando a gente compara mulheres e homens, a gente perceberam que as mulheres, na sua grande maioria, necessitam de um tempo menor de intervalo de descanso. Opa, isso já me traz algumas considerações na prática que serão bastante pertinentes. Nós temos aí vários protocolos de treinamento em que a gente utiliza o quê? Intervalo de descanso mais curto, por exemplo, um rest pause, até mesmo os que são séries combinadas. A gente utiliza intervalos, às vezes, de descansos menores. Então, nas mulheres, a gente pode estar o quê? Usufruindo, utilizando metodologia de treinamento, pegando o que a ciência, trazendo o que a gente tem de ciência e aplicando, utilizando na prática esses dados, trazendo e às vezes otimizando o nosso tempo de treino. Às vezes aquela mulher não tem muito tempo de treinamento e a gente já sabe que a ciência apontou que as mulheres possuem uma necessidade menor de níveis, né, de intervalo de descanso quando comparado aos homens. Opa, então deixa eu trazer, deixa eu aplicar isso dentro da minha periodização e, de fato, oferecer uma melhor estratégia e
individualizar ainda mais o treinamento dessas nossas mulheres. Então, sabendo disso, eu acho que a gente fica aí com alguns modelos, alguns protocolos, né, que podem ser bastante assertivos e aplicáveis para elas. Então, isso na prática, né, o que a gente pode representar, como eu disse para vocês, extrapolando esses resultados, a gente pode sugerir algumas intervenções e algumas estratégias, né, usufruindo aí e tirando o máximo possível dessas mulheres, nós mulheres. Agora, falando um pouquinho sobre fadiga também, né, comparando as mulheres e os homens, a gente também pergunta, né, nesse estudo do Hunter de 2014, se existe diferença na fadiga muscular entre homens e mulheres, e que relacionando um pouco a esse que eu apresentei anteriormente, sobre o intervalo de descanso, o que esse estudo traz é que as diferenças relacionadas ao sexo, na anatomia e fisiologia, elas são responsáveis por desempenho neuromuscular e para um grau de fadiga diferente entre homens e mulheres. Então, eu estou trazendo aqui, né, resultados e estudos mostrando as mulheres lá na frente. Então, em relação a esse estudo, os resultados apontaram que normalmente as mulheres apresentam menos fadiga quando comparadas aos homens em contrações musculares de intensidades equivalentes. Ou seja, se a gente faz aí, programa, treinos, né, de intensidades diferentes, pensando em homens e mulheres, novamente as mulheres apresentaram uma fadiga menor quando comparada aos homens. E, de novo, nós temos aí várias maneiras de extrapolar esses dados e trazer para a prática e abusar disso. Né? Então, quando a gente tem esses dados na ciência, a gente precisa trazer e aproveitar isso. Então, sabendo que as mulheres possuem uma tendência a menor fadiga, sabendo que a gente possui uma tendência a menor necessidade de intervalo de descanso, isso na prática vai me abrir alguns leques e oportunidades para aproveitar isso e tirar o que a gente pode tirar da melhor maneira possível dessas mulheres. Então, levando em consideração esses achados e também o fato de que as mulheres tendem a subestimar as cargas nos treinos, isso já é um apontamento, né, dos dados de um estudo do Santos, também agora de 2020, bastante recente. A gente pode sugerir, né, enquanto profissionais da educação física, que a gente pode sugar bastante das mulheres, que o potencial feminino dentro do treinamento de força, ele é gigantesco, e muitas vezes subestimado por elas, por comportamentos e influências que estão, né, relacionadas a preconceitos mesmo, que estão relacionadas a uma fragilidade, e que a ciência hoje comprova que não é bem assim. Nós temos potenciais muito fortes de termos resultados significativos em relação a aumento de força e hipertrofia de membros superiores, a uma necessidade menor de intervalo de descanso. Isso é riquíssimo para a gente aproveitar dentro dos nossos treinamentos, né? Haja vista que todo mundo hoje tem tempos menores e mais curtos disponíveis para o treinamento, principalmente as mulheres, né, que estão, às vezes, relacionadas, que estão envolvidas com várias atividades no dia a dia. Então, assim, nesse momento, eu acho que vale muito a pena a gente refletir sobre o incremento de métodos como rest pause, como biset, como drop set, às vezes um GVT, né, evidentemente, levando em consideração o nível de treinabilidade de cada uma delas, mas nos abre um leque de oportunidade baseado em dados científicos e que, na prática, a gente pode estar tentando quebrar alguns conceitos que estão muito relacionados, no meu ponto de vista, à cultura da fragilidade da mulher. Mas nós estamos quebrando isso aí. Na minha opinião, nós mulheres, né, somos muito mais fortes e resistentes do que normalmente as pessoas nos julgam, porque eu não estou me julgando assim mais não, viu? Pessoal, as minhas redes sociais, né? Para quem quiser acompanhar e quem quiser depois, né, trocar informações, queria deixar aqui